Olá, do meu livro Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena, da Evium Editores, vou partilhar convosco o capítulo 38. O livro tem 49 capítulos com 14 versículos cada um. Capítulo 38. Título: O cristianismo é o judaísmo em versão mais universalista. 1. É verdade. Em vez de chegar a Jerusalém das nuvens do céu o Cristo vencedor e o seu reino anunciado por Pedro, o Senhor diz ao meu Senhor: senta-te à minha direita até eu pôr os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Chega a hecatombe. No ano 70, as tropas do Império Romano entram e da cidade e do templo não deixam pedra sobre pedra. 2. Por trás do levantamento armado judaico anti-império está o judeu ao cristianismo. Diz: pegamos em armas e o Cristo, Messias, vem sobre as nuvens do céu combater ao nosso lado contra os romanos. Mas como pode ele vir das nuvens do céu combater se o Messias, o Cristo de Deus vivo, não passa de um mito? 3. A destruição do ano 70 de Jerusalém e do templo é uma reedição da hecatombe de 597. Ainda assim, da hecatombe do ano 70 sai um bem. O judaísmo cristão não sobrevive. Só mesmo como cristianismo. E até o próprio judaísmo é refundado. Daí em diante, nem sacerdócio, nem sacerdotes, nem templo. Quase só a Torá. 4. Jesus, o da missão entre o ano 28 e abril do ano 30, tem razão. Pedro e Tiago, os seus principais opositores judeus, não têm razão. Para Jesus, a simples ideia de Messias Cristo é um mito, a banir em definitivo do inconsciente dos povos oprimidos, vencidos, derrotados. Porque onde esse mito germinar e medrar, só faz estragos. 5. Para os judeus da Palestina sobreviventes da hecatombe do ano 70, o judaísmo cristão implode. Ainda prossegue entre os judeus da diáspora, não mais como o judaísmo cristão de Pedro e Tiago, mas de Pedro e Paulo. O Paulo das 3 viagens apostólicas, realizadas com o objetivo de anunciar o Cristo vitorioso, sem e contra Jesus. 6. Este cristianismo de Paulo, difundido entre os judeus da diáspora, integra judeus e não-judeus. É uma forma de judaísmo supraétnico, distinto do ortodoxo, fechado sobre si mesmo como um gueto. Tido então como avanço qualitativo por parte dos judeus a Pedro e Paulo, é olhado ainda hoje como espúrio pelos judeus ortodoxos. 7. Faz o seu curso na história e mantém-se ativo ainda hoje, mas em franco declínio. E faz o seu curso já não como judaísmo, da parte do judaísmo oficial é literalmente repudiado, mas sob a exclusiva designação de cristianismo, misto de petrismo e de paulinismo. Pedro e Paulo são os pilares. O corpo doutrinal é todo de Paulo, sem Jesus. 8. Toda esta evolução do judaísmo petrino e paulino é acompanhada por nós, as irmãs gêmeas de Jesus, e pelas nossas comunidades clandestinas prosseguidoras de Jesus
graças à fecunda presença conosco da mesma rua. E é chegada a hora de contar toda a verdade, haja ou não escândalo, porque só ela nos faz livres. 9. E a verdade, toda a verdade é esta. O judaísmo de Pedro e Paulo, mais conhecido por cristianismo petrino e paulino, é todo anti-Jesus, o da missão, ao serviço do reino, reinado de Deus Criador, Abba Mãe de todos os povos, sem nenhum deles como o povo eleito. É apenas uma versão mais universalista do judaísmo. 10. Pelo menos no pós-concílio de Jerusalém, conferido segundo volume de Lucas, capítulo 15, começa por integrar judeus e não-judeus, mas continua a dar prioridade aos judeus sobre os não-judeus. A carta de Paulo aos Romanos é clara. É a constituição deste novo tipo de judaísmo, versão Paulo e Pedro, agora por esta ordem, todo bem anti-Jesus. 11. Com o passar do tempo, integra, igual a submete, pessoas de toda a terra, na condição de elas aceitarem segregar-se dos seus próprios povos, reconhecerem o mítico Cristo paulino e petrino e o seu representante histórico, o Papa de Roma. Ainda judaísmo, sob o nome de cristianismo, para se distinguir do velho judaísmo. 12. O cristianismo de Pedro e Paulo, melhor, de Paulo e Pedro, é o judaísmo em versão mais universalista, católica, mas sem ponta de Jesus. E todo anti-Jesus, o maldito de Deus. Jesus, nem o nome. Dos malditos de Deus nunca mais se fala. Assim ordena o Deus de Pedro e Paulo, o da Bíblia, comum a judeus e cristãos. 13. Este judaísmo de Pedro e Paulo, refundado como cristianismo de Paulo e Pedro, Tiago, irmão de Jesus, acaba esquecido e muitas vezes confundido com Tiago, um dos 12, todos traidores de Jesus. Começa perseguido pelo Império Romano, mas é depois acolhido por ele como a sua religião. A religião do assassino de Jesus. 14. Com este acolhimento e reconhecimento por parte do Império, o cristianismo torna-se uma religião mais, entre tantas outras, porventura, a mais perversa de todas. Basta ser um judaísmo refundado após a morte crucificada de Jesus por Pedro e Tiago, depois Pedro e Paulo, e ter o mítico Cristo davídico por sua pedra angular. É assim o capítulo 38 deste meu livro mais recente, Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e de Maria Madalena, da Édimo Editores, já em terceira edição. Se ainda não tem o livro e o quer conhecer na íntegra, pode pedir-me por mail ou por telemóvel ou numa mensagem de Facebook. O meu abraço e o meu beijo. Presbítero da Igreja do Povo.